Apocalipse capítulo 4, quero ler para a nossa breve meditação da manhã, versículos de 9 a 11. Apocalipse 4, versículos de 9 a 11. Apocalipse capítulo 4, eu farei a leitura dos versículos de 9 a 11. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, por todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Toda honra e louvor deve ser dado a Deus. Aqui diz, porque Ele é o Criador de todas as coisas vieram a existir pela vontade de Deus. Mas como é fácil nós adorarmos o criado no lugar do Criador, deixar que o nosso coração deseje, busque as coisas maravilhosas que Deus criou, que Deus deixou para nós, na natureza, os alimentos, as coisas que Deus deu inteligência ao homem de transformar, em móveis, em carros, e tantas coisas, que talvez, por vivermos nesse mundo, nós as confundamos com o próprio Deus e adoramos essas coisas. O fato é que nós temos essa mania tão ruim de adorar o que está de fora para dentro, enquanto na verdade nós devemos adorar a Deus que está dentro do nosso coração, e assim conseguimos viver bem e ter uma boa relação com as coisas que estão fora. Não podemos fazer o contrário. Esse inverso é muito perigoso, porque quando nós começamos a olhar para as coisas que estão fora e desejá-las e encontrar satisfação apenas nelas, como se elas pudessem preencher o nosso interior, nós cada vez estamos mais vazios e cada vez nós procuramos mais essas coisas que estão de fora. Tem uma frase que eu acho muito bonita, já citei, já coloquei no boletim certa vez, que é uma frase de Helen Keller, que diz: as melhores e as mais lindas coisas da vida não podem ser vistas nem tocadas, devem ser sentidas no coração. É uma frase bonita, mas é um pensamento muito contrário do que se aplica, porque aqui diz que as coisas melhores e as mais lindas não podem ser tocadas, mas sim sentidas no coração. E o que nós buscamos diariamente? Chamamos de lindo aquilo que nós olhamos, que faz os nossos olhos brilhar, e que nós tocamos com as nossas mãos, e às vezes desprezamos tantas coisas lindas que podem ser sentidas, como o próprio amor, como a paz, como o simples observar a natureza e ver que ela proclama a glória de Deus. E sim, o próprio Deus. Deus não tem corpo, Deus é espírito. Deus não pode ser tocado, mas Ele sim é a maior fonte de alegria para cada um de nós. Aquele que conhece a Deus, aquele que busca a Deus no seu coração, ele pode dizer que é feliz. Ele pode sentir e expressar essa alegria
de conhecer a Deus, de estar na presença de Deus. Esse texto que nós lemos, Apocalipse 4, ele conta uma cena interessante, uma visão do trono de Deus. Quando seres dão glórias a Deus, Deus que está sentado no seu trono. E aqui fala, 24 anciões se prostram diante de Deus. Um momento de adoração, um momento de louvor. E eles dizem, tu és digno de receber toda a glória e honra. Sabemos que esse dia será um dia de glória, um dia de louvor e adoração, o tempo final. Mas nós sabemos que cada dia que nós vivemos nessa terra, que Deus nos dá nessa terra, é um dia que nós devemos expressar o nosso louvor a Deus, que devemos glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, nós precisamos nos esvaziar mais e mais desse pensamento materialista que nós vivemos. Interagir menos com os bens materiais, com os desejos do dia a dia, mas no lugar disso, buscar a presença de Deus, conhecer a Deus, glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma. E dessa forma nós podemos sentir a presença de Deus. Só sente a presença de Deus aquele que busca o Senhor, ama o Senhor. Para que a gente tenha esta diferença na vida, que é no lugar de buscar o que está fora para alimentar o que está dentro, mas tentar entender que o que está dentro do nosso coração é que alimenta a nossa vida e faz com que a gente possa ter uma visão diferente do que está fora. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, trocar agendas, gastar mais tempo lendo, orando, meditando na presença do Senhor. O simples fato de caminhar, de certa forma buscar o silêncio para ouvir mais Deus falar. Talvez a gente não esteja escutando Deus falar porque o que nós estamos ouvindo está falando mais alto do que a presença de Deus. Muitas vezes nós não estamos nos alimentando, nos deliciando em Deus, porque a nossa busca é tão constante pela criatura no lugar do Criador, que não há espaço para Deus. Nessa manhã nós gostaríamos então de pensar nisso, irmãos, que a gente possa entender essa mensagem, dar menos importância ao que nós estamos vendo com os nossos olhos apenas, mas perceber o que realmente está acontecendo no nosso coração. A palavra de Deus, que não pode ser tocada, mas ela pode ser um grande tesouro quando ela é sentida no coração. Um grande tesouro para as nossas vidas. Que Deus nos dê essa sede de Deus, sede de buscar o Senhor, de bendizer o nosso Deus, e encontrar a satisfação no invisível, não apenas naquilo que nós vemos. E tem um versículo que diz que aquilo que se vê é temporal. Todas as coisas que nós vemos podem nos satisfazer por algum momento, até ficarem obsoletas ou até se deteriorarem, até se desfazerem. Mas aquilo que não se vê é eterno. A satisfação agora e para todos sempre. Vamos orar, nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por coisas lindas que podemos observar na tua presença. Deus, mais do que qualquer tesouro, mais do que qualquer coisa deste mundo, que são boas porque foram criadas por ti, mas mais do que qualquer uma dessas coisas, que possamos buscar, ó Deus, a tua presença nas nossas vidas, que possamos entender, ó Deus, que esta busca
incessante da nossa alma, esta fome que temos, ó Deus, só pode ser nutrida no Senhor. Ó Pai amado, em qualquer momento, ó Deus, não nos deixes buscar alimento no lixo, mas que possamos buscar, ó Deus, a vida na Tua palavra, na Tua presença, Senhor Deus. Afaste de nós toda idolatria, toda busca incessante em adorar aquilo que não é verdadeiro, o pão que não é pão, pois é um pão que não satisfaz. Mas que o Senhor nos ajude a buscar este pão da vida, a beber da água viva, na qual quem bebe jamais terá sede. Ó Pai amado, esse é o nosso pedido nessa manhã, que possamos nos alimentar mais e mais do Senhor. Nós oramos e pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.